E aí, pessoal? Beleza? Já deu para tomar o cafezinho, pegar o lanche, né? Só para lembrar, a gente vai continuar a falar de OTN, né? Optical Transport Networks, tá? E, bom, além de falar disso, a gente vai tratar um pouco no final da aula sobre a nossa prova, tá bom? Não quero me estender muito nesta aula específica, tá? Mas ela vai ser bastante elucidativa, né? Para as pessoas que querem, assim, de repente, tá em dúvida, né? Poxa, mas por que eu estou aprendendo tudo isso? Né? Então a gente vai começar a entender um pouco melhor do porquê é preciso a gente conhecer todos esses tipos de rede, todos esses tipos de sistema, desde da época lá do antigo TDM, lá da construção da digitalização D1, né, até o nosso DWDM aí, com transponders aí, o muxponders OTN de, sei lá, 88 canais, né? E também por que é importante a gente ter entendido, ter pelo menos visto, né, a diferença que tem entre o tráfego de voz, né, e o tráfego de dados, mesmo aquele tráfego de voz que foi digitalizado, convertido para dados, né? Eles trafegam junto hoje nas redes, tá? Só que existem diferenças, por exemplo, tráfego digital de voz, igual aquele do que a gente usa no WhatsApp, por exemplo, ou que a gente usa voz no Skype, tá? A gente está usando uma tecnologia de voz sobre IP e ele é totalmente diferente, por exemplo, do que aquela voz que a gente utiliza nos canais telefônicos da Claro, da TIM, da Oi, que é o nosso tráfego de wireless, né? Não Wi-Fi, eu diria de telefonia móvel, né? Por quê? Porque os dados de telefonia móvel são feitos com codificadores, com compressores, diferentemente do que a mesma voz, né? É feita, é compactada, com os headers, protocolos lá de voz sobre IP. Então, muito embora o transporte possa ser o mesmo, existem algumas complicações aí de canalização, sinalização e etc. Né? Em algum momento da vida de vocês, vocês devem ter uma matéria que vai tratar exclusivamente da evolução da telefonia móvel. Né? Ela vai focar um pouco na parte de transmissão, né, do sinal da telefonia móvel, né, em como que se constroem ou se especificam as células, né, para essa telefonia, como que foi feito, como que é a parte de sinalização, mas isso vai ficar no futuro, né? No nosso caso específico, a gente está dando somente uma pincelada aí, tá, no que acontece com a parte de protocolos e redes de comunicação, né? Vamos lá, então, seguindo a nossa aula, eu falei para vocês, já falei, lembro de ter falado, que eu encontrei na internet um white paper, né, tipo uma apostila, que dá uma ideia de como isso sucede, e eu vou tentar compartilhar aqui para vocês, tá? Essa apostila, uma guia do Chrome, essa daqui, compartilhar, tá? Eu gostaria de obter uma resposta verbal aí, se vocês estão vendo a minha tela do Chrome compartilhada para todo mundo, que eu não consigo ver. Estamos sim, professor. Beleza. Então vamos lá. A apostila que eu peguei é uma apostilinha,
a variar, né, trava, né? Na hora que a gente mais precisa, né, o negócio trava. Tá. Assim, é um white paper, né, que as empresas produzem como material instrutivo, tá? E de reflexão para as pessoas que trabalham com esses negócios aí. E o que geralmente as empresas fazem? Cada empresa ela tem o equipamento dela, como eu falei para vocês, a parte de transmissão, a parte de confecção do material, das PDUs, das ODUs, né, dos VCs, isso tudo é determinado pela ITUT lá, tem um grupo de engenheiros que determinam como que tem que ser eletronicamente, eletricamente, desempenho, como que tem que acontecer, blá, 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 blá. Beleza. Só que de posse disso, os fabricantes, né, eles têm, vocês notaram, tem várias possibilidades para fazer uma rede para você, né? E eles fazem uma N equipamentos diferentes, com marcas diferentes, empresas diferentes. Então, se você for no mercado mesmo para adquirir alguma coisa, você vai ficar que nem cego em tiroteio. Por quê? Você vai ver um monte de empresa, todo mundo com ótimos vendedores, umas empresas não com tão bons vendedores assim. Mas, na realidade, os vendedores são treinados para tentar convencer você, que é um engenheiro comprador, um engenheiro de projeto, ou o cara que está decidindo pela empresa se vai comprar ou não aquele determinado equipamento, né? Eles tentam convencer você que o equipamento deles é melhor, né? E como que eles fazem isso, tá? Bom, primeiro tem várias maneiras. Uma delas é ir na tua empresa e fazer a apresentação do equipamento. Já participei de várias apresentações de equipamento, né? Imagina assim, é a mesma coisa que você querer comprar um computador na tua casa, tá? E você não sabe que computador comprar. Daí tem um monte de vendedor de lojas aí, vamos imaginar assim, Casas Bahia, né? Shoptime, um monte de vendedor que vende computador, tá? Então esses caras vão lá na Intel, fazem curso, vão lá na AMD, fazem curso na Gigabyte, na Foxconn, fazem curso de computadores, tá? Só que cada um fez uma empresa, concorda? Então o cara que fez na Intel conhece os computadores da Intel como ninguém. O cara que fez curso de vendas na Foxbyte conhece as placas Foxbyte e tal. Então, daí esses caras, eles vão na tua casa. Imagina você, o cara marca com você, amanhã, 10 horas da manhã, eu vou apresentar um computador para você na tua casa. Daí ele vai, apresenta o computador dele, o que que faz, não sei o que lá. Você vira para ele assim e fala, puta, mas eu não queria isso, eu sou gamer, cara. Eu queria um computador específico para jogar Counter-Strike. Daí ele fala, então espera aí, ele pega o laptop dele, filho, então eu tenho um computador que vai servir para você. E ele apresenta o computador dele. O cara da AMD faz a mesma coisa, o cara da Gigabyte faz a mesma coisa. Só que cada um desses vai defender, obviamente, a tecnologia que ele está usando. Imagina em telecomunicações, onde a gente tem grandes players no mercado. Tá? A gente tem roteador, por exemplo, a gente tem Cisco, que é top de linha. A gente tem Juniper, que é top de linha. Só que a gente tem Alcatel entrando no mercado, a gente tem a Huawei entrando no mercado, e não era a especialidade dessas duas últimas, mas eles estão entrando no mercado também. Tá? Então daí você fala assim, pô, legal, muito bem. Então imagina você recebendo um representante da Juniper, um representante da Corient e um representante da Huawei fazendo a apresentação dos equipamentos deles para vocês. E onde que vai pegar a decisão? O que é importante? Grana, retorno de investimento, né? Capacidade da rede, tá? Segurança. Cada empresa tem seus padrões de qualidade, os seus interesses, né?
compatibilidade com outros equipamentos, facilidade de configuração e gerência, ou seja, tem um monte de requisitos que devem ser levados em consideração. E a gente, nessa matéria de redes e comunicação de dados, a gente está tentando aprender todas as possibilidades de redes, tá? Para que, no futuro, quando a gente estiver trabalhando e recebendo um vendedor desses, ou preparando um projeto, ou decidindo pela empresa que você está trabalhando, ou se você virou diretor, dono de empresa, vai montar, sei lá, uma empresa para distribuição de TV por assinatura, sei lá o que você vai fazer, você tem que conhecer essas coisas. Senão, os caras vão te vender gato por lebre. Tá? E vão mesmo. Tá? A não ser que você contrate um consultor que nem o César, né? Daí você chega para o César, que nem um cara fez comigo, e apresentou, eu tenho esse projeto aqui, eu precisava de um gerente de projeto, você não quer trabalhar comigo? Trabalha, mostra o projeto que você tem. Ele mostrou o projeto, daí ele falou assim para mim, só que eu preciso disso implantado em 4 meses. Eu falei, bom, primeiro, esse projeto, você já comprou equipamento? Ele falou, não se preocupa, o equipamento eu já comprei. Eu falo assim, mas quem que fez a rede para você? Quem preparou a rede para mim foi o vendedor do equipamento. Ou seja, a própria empresa que quis fazer a rede. Beleza, eu falei, então eu não tenho autonomia para mudar em nada no projeto? Não, você vai gerenciar a instalação, vai gerenciar isso. Eu falei, então, mas isso não é a gerência de projeto, né? Porque o gerente de projeto, de antemão, a hora que eu peguei o projeto do cara, eu já vi que tinha coisa que ele tinha gastado dinheiro onde não precisava. Entendeu? Por quê? Porque o vendedor, cara, é que nem vendedor de automóvel, né? Você vai comprar um Fiat e sai de lá com uma BMW da loja, né? E ele ainda faz questão de você sentar na BMW falando, não, eu faço em 48 vezes para você, né? Mas não tem, não, eu faço em 60 meses, 72 vezes para você comprar, né? Pô, daí você fica emocionado, sai lá com a BMW e tal, tá? Primeiro mecânico que você para lá, primeiro probleminha, você já viu quanto que vai de dinheiro, né? Então, e essa é a experiência que a gente não consegue passar para o aluno nos cursos, né? Daí a gente pega esses white papers também, exatamente para isso. É outra maneira que o vendedor tem de entrar em contato com um comprador, ou um pretenso comprador, tá? E daí ele cria um paper desse, né? Geralmente, o cara faz, tá, uma introdução, né? E nesse caso aqui específico, ele dá no capítulo 3 aqui, ele dá obviamente puxando a brasa para a sardinha dele, óbvio, porque a Juniper, para vocês terem ideia, é uma empresa que está acostumada a trabalhar, ela nasceu do ramo de Ethernet. Então, ela é uma empresa que conhece muito bem Ethernet, como funciona a Giga Ethernet e tal. Ela conhece um pouco de transmissão, o negócio dela é chaveamento de pacote, tá? Como o ATN também, de uma certa maneira, é chaveamento de pacote, os caras desenvolveram interfaces, né, interfaces, para trabalhar com isso. E daí o cara vai falar, né? Daí ele fala a diferença de circuito chaveado, né? De circuito de pacote, tá? De rede de circuito de pacote. Daí ele fala da OTN e fala do MPLS, que é um protocolo utilizado em redes de pacotes, tá? Não redes de voz. Tá? Daí ele fala mais especificamente do ATN, MPLS, bababá, bababá, e ele vai falando de um monte de coisa, até onde chega no mais importante, que é o que a gente vai começar a falar agora, tá? Que é a utilização da OTN na rede. Tá? Então, veja bem, estou mostrando para vocês o porquê que a gente ensina isso. Tá? E eu vou voltar lá no PowerPoint. Tá? Então, eu vou parar de... e essa apostilinha aqui que tem tudo isso, que está em inglês, tá? Tá? Tem o sumário executivo, para que se preza, é antigo, não é novo, tá? Daí ele explica mais ou menos como que é. O cara quer vender, né? Então ele diz como que é a indústria, bababá, quais equipamentos, quais as tecnologias, babá, e ele vai tentar convencer você
de que o equipamento dele, que é baseado nessa tecnologia que ele está mostrando aqui, é melhor do que os da concorrência. E como que ele faz isso? Ele simplesmente faz através de comparativo. E eu vou deixar isso daqui disponível lá para vocês, lá no portal, na parte de aula. Vou colocar como white paper da Juniper. Se vocês um dia quiserem ler, né, com mais carinho, né, para tentar aprender ou relembrar o que foi falado, né? Então, o que que ele fez? Ele pegou e ele desenhou uma rede aqui entre 4 cidades, tá? Lá da Europa. E olha que legal, já é uma rede internacional, né? Porque, porra, Paris, Londres, Barcelona e Madrid, né? Isso daqui, obviamente, é uma rede hipotética, tá? E ele colocou quais são os interesses de tráfego existentes entre as localidades, de quem para quem, né? E a quantidade de tráfego aqui, beleza? Tá. Eu vou parar de compartilhar isso daqui para compartilhar o outro negócio para vocês, que é o PowerPoint. A gente vai começar a trabalhar com o nosso PowerPoint de sempre, que eu acho que ele ajuda a gente a entender de uma maneira mais... Tá? Bom, o que eu fiz então? A gente estava falando da rede, bababá, coloquei o equipamento aqui, né? Desenhei a rede, expliquei mais ou menos o que é o muxponder, o que são os degraus, né? O muxponder, os muxponders atuais, eles têm limitação de degraus, tá? Ou seja, eles podem distribuir portadoras digitais no máximo em 7 degraus diferentes, tá? Ou seja, eu consigo ter um equipamento só que coloque portadoras, né? E portadora que eu estou dizendo são canais, né? De OTN, agora já não vou mais falar de SDH lá, né? Aqueles ODUs que a gente tem, tá? Para determinadas localidades. Dependendo da necessidade de tráfego, né? Da quantidade de tráfego, a gente coloca mais canais. Por exemplo, se dessa localidade aqui, Americana para São Paulo, se eu precisar de 10 gigabits por segundo, eu posso colocar um canal de 10 gigabits, já é o suficiente. Tá? E daí o que eu uso, então? Vamos lá no ATN, que está antes, né? Aqui, ó, 10 gigabits, eu uso um OTU2, né, com ODU2, tá? Entre essas localidades, tá? Beleza. E daí eu vou desenhando a rede, né? Beleza, mas o que importa para a gente é assim, lembrar, né, desse quebra-galho que fizeram também, né, principalmente por conta do pessoal que trabalha só com Ethernet, né, só com Gigabit Ethernet, tá? E VoIP, né, porque VoIP está dentro da internet. Então, os caras pensam assim, meu negócio assim, cara de Ethernet, cara, o cara não quer saber de telefonia, sinalização, né? Não, meu negócio é VoIP. Para mim, dados é VoIP, tá? Só que quando a gente faz uma análise profunda, a gente vai ver que a qualidade, né, do VoIP, ela não é tão boa quanto a qualidade do circuito de telefonia nativo, tá? Mesmo de telefonia celular, né? Mas isso é papo para outra aula, tá? O fato é que, né, a gente aprendeu, conversou sobre o General Procedure Frame, né? Frame Procedure, né? Que é o protocolo, tá? Que é o protocolo que foi criado para fazer a organização dos bits dentro do frame do ATL, tá? Então, esse é o protocolo que eles usam para organizar aquele quadro, tá? Então, ele é composto de cabeçalhos, como eu já falei, tá? De cabeçalho de payload, né? Que é o PDU, né? Que é o
Packet Data Unit, que vai dentro do ODU, que vai dentro do OTU, o PDU é um payload, né? Então, ele tem lá um header dele, tá? Ele tem alguns opcionais, né, de extensão, tá? Esses opcionais de extensão é legal porque ele consegue fazer uma coisa que a gente já aprendeu lá antigamente na internet, concatenação. Tá? É ele que vai pegar e vai concatenar canais de mais baixa velocidade para formar um canal de mais alta. Lá na internet, na Ethernet, lembra que a gente falou do Jumbo Frame? Naquela época, vocês não vão lembrar, né? Mas eu já estou lembrando porque é bom fazer recordação para fazer a prova, né? Para a gente lembrar o que é um Jumbo Frame. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão falar assim, puta, eu já ouvi você falar, César, mas eu não lembro direito o que é. Tá? Por quê? Porque vocês não trabalham com isso. Tá? E daqui a 5 anos, quando eu estiver lá na empresa, eu vou lembrar? Cara, talvez você não lembre, tá? Se você estudou legalzinho e quis aprender, você pode lembrar. Se não, você vai saber que o César falou em algum momento, você vai lembrar que alguém falou, não necessariamente eu, e você vai correr atrás, mas você tem que saber aonde correr atrás também dessa informação. Né? Porque na internet, talvez você não encontre. E esse é o problema que a gente tem. Que nem esse negócio da Juniper, não sei se você vai encontrar na internet. Aí eu achei, talvez porque você tem que saber fazer procura também, né? Não é só entrar na internet e falar Hello Google, General Framing Procedure. Ele vai trazer para você tudo o que você quer saber de GFP. Primeiro que ele vai falar, não, GFP, ele vai dar uma ambiguidade para você, né? Você quer dizer sobre calorimetria, geografia, porque pode ser que essa sigla seja usada, sei lá, em medicina, vou saber onde. Né? O fato é que GFP não significa sempre, né, General Framing Procedure, né? E nem é um protocolo. GLP, por exemplo, é gás liquefeito de petróleo, sei lá. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Então, é concatenação que faz esse negócio, tá? Tá. O próprio GFP, que é o protocolo, né, ele tem uma parte de payload dele, tá? Que são as regras que ele usa, tá? Que tem que ficar guardado, tem que ser transmitidas também, tá? E tem esse frame check sequence para garantir, né? Para garantir que o que está implementado aqui está certo, né? Porque senão você perde a transmissão, tá? Beleza, então daí, para que a gente vai aprender tudo isso? Cara, eu vou ser honesto com vocês. Qualquer coisa que você aprenda na sua vida, se você for trabalhar para alguém, você vai ver que esse conhecimento que você teve vai servir para ajudar o cara a ganhar dinheiro. É para isso que você está aprendendo. Para ajudar o seu patrão a ficar bilionário, economizar. É isso que as empresas capitalistas querem. Tá? Então, assim, a gente não está vivendo ainda, né, pelo menos até agora, talvez daqui a alguns meses a gente viva, né, num país socialista, né, onde o governo detém tudo e paga tudo para você, você fica em casa, beleza, o governo vai dar um kit miséria para você comer pão com ovo pelo menos uma vez por dia, né, sem você precisar trabalhar, tá? E quando você for trabalhar também, você vai ver que mais do que você ganha vai para o governo, porque ele precisa manter todo mundo. Isso é o socialismo, né? Mas, até no mundo socialista, que nem na China, né? A China é um socialismo, assim, legal, né? Porque, legal, eu detesto, né? Porque é tirânico o negócio. Mas o que eles fazem? Os escravos trabalham para o bem do Estado, né? E daí quem é mais inteligente, quem consegue economizar mais na empresa do governo, tá? Às vezes tem um benefício um pouquinho maior, né? Tipo assim, então o cara consegue ter um carro, né? De repente, se o cara é bom, a empresa dá um Hyundai para ele ir para casa dele, né? Ou então paga transporte coletivo,
Não sei, alguma coisa a empresa vai dar pela inteligência do cara. Mas aqui, no mundo capitalista que a gente vive, qualquer conhecimento que você aprendeu na faculdade, filho, quando você se transformar em engenheiro, vai ser para economizar a grana da empresa e aumentar o lucro dela. Acabou. A não ser que você tenha a sua própria empresa. Daí você vai pensar em economizar a tua grana e aumentar o teu lucro. Beleza? Tem que ter conhecimento. Se não tiver, você vai contratar um engenheiro formado pela empresa, pela FAM, né? Você vai um bom engenheiro, um bom consultor para ajudar o quê? Você fazer o que você precisa, tá? E você, se você for um bom engenheiro, você vai conseguir melhor emprego. Então você tem que saber enganar, né? Se você não for aquele cara de indicação, né? Tipo assim, contrata fulano aí. Eu tenho um amigo meu que é vizinho, está precisando de emprego. Daí o cara vai lá, faz entrevista, entra na empresa e fala, indicação minha. Né? Se você não tem indicação, você tem que mostrar que você é bom. E para mostrar que você é bom, até o conhecimento aqui, assim, por exemplo, esse específico, vai ajudar você numa entrevista. Tá? Bom, vamos entender então como isso funciona. Essa análise foi feita pela Juniper, que é um fabricante de roteadores, concorrente da Huawei, concorrente da Cisco. É uma das melhores do mundo, tá bom? Então, o vendedor dele fez o seguinte: para eu tentar mostrar as possibilidades de interfaces de equipamentos que eu tenho para vender para você, eu tenho que convencer você de que o meu equipamento é bom e vai te trazer retorno de investimento, que ele é escalável, ele pode ser ampliado a um custo relativamente baixo, tá? E eu vou mostrar para vocês como eles fazem. Tá? Daí ele vai lá e fala assim, eu fiz uma rede hipotética aqui de Londres, Paris, Barcelona e Madrid, e vi que entre Madrid e Barcelona eles precisam de uma taxa de comunicação, né, de 16,5 gigabits por segundo, tá? Entre Barcelona e Paris, 18, entre Paris e Londres, 17, entre Londres e Barcelona, tanto, entre tanto e tanto, entre tanto e tanto. Beleza, ou seja, ele fez o mapeamento das necessidades de tráfego. Só que olha como o cara é esperto. Tá? Esperto não, né? Ele colocou assim, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Nós não modelamos nenhum tráfego TDM, ou seja, nesse estudo que ele está apresentando para o cara que vai comprar, ele só está pensando em Ethernet, tá? Ele não está pensando em tráfego de voz, propriamente dito, e nas interfaces de TDM ou SDH que o cara eventualmente tenha na empresa dele. Tudo bem, eu já acho uma tremenda de uma sacanagem isso. Porque se eu sou uma empresa, eu tenho tanto interesse de tráfego de dados Ethernet, como eu tenho interesse de tráfego de voz, porque minha secretária fala com a mãe dela, né? Eu tenho um monte de carinha que está na rua e eu preciso conversar com eles via meu telefone móvel, né? E eu tenho um monte de tráfego. Eu também cuido de televisão, né? Não, mas você pode usar Skype, você pode usar o Google Meeting. Beleza, mas não é igual. Você acha que aqui, esse Google Meeting que a gente está usando aqui, é igual a uma transmissão da SBT e da Record, da televisão? A qualidade, você acha que é igual? Até os YouTubers, cara, você vai ver, você acha que essa câmerazinha que eu estou falando com você, essa bosta aqui, com essa resolução caca que eu tenho, é uma boa câmera? Que nada, o cara que vai dar aula mesmo lá numa EAD, o cara tem aquelas câmeras com sei lá o que, bodosa. É caro, então fica mais caro a produção. Pô, esse youtuber você coloca qualquer merdinha aqui na frente e faz, não tem problema nenhum. Mas numa empresa, cara, você não pode desprezar tráfego do cliente. Mas por que ele despreza? Porque não é interesse dele, né? Ele é um roteador, uma empresa de roteador, ele não conhece muito bem TDM. O negócio dele é rotear pacote, só isso. Tá? Mas beleza. Tá? Daí ele colocou algumas considerações, né, que são 23 feixes, né, por cada
source, destination pair, ou seja, para formar esses 18,5 GB aqui, ele colocou 23 streams, que na realidade são 23 canais diferentes, tá? Bom, e como que ele vai fazer a distribuição dos canais aqui? Sei lá, pelo que eu estou vendo aqui, 18 dividido por 23 dá um canal de 1,2 GB, né? Então não é muito grande, mas tudo bem, vamos imaginar que seja assim. Uma vez apresentado aqui a suposição, e o que ele quer mostrar? Lucro. Tá? Então ele quer mostrar que o que ele vai apresentar, ele vai fazer uma comparação. Tá? Então ele comparou como? Bom, primeiro ele construiu uma rede só usando switches MPLS. Tá? MPLS, como eu falei para vocês, é um protocolo, chama Multiple Purpose Labeling System. Não, Multiple Protocol Labeling System. É um sistema de protocolo, tá? É um protocolo que você pega os pacotinhos de Ethernet, tá? Você agrega a esse pacote de Ethernet um cabeçalho, vamos dizer assim, e esse cabeçalho, que é o protocolo propriamente dito, ele simplesmente vai colocar uma pichação lá, um label, dizendo para onde vai esse pacote. Por que que é feito esse MPLS dentro de uma rede? Tá? Porque se você fizer uma rede só Ethernet, tá? Os roteadores vão ter que ler todos os pacotes, abrir o cabeçalho e ver para onde vai destinar isso, tá? Em qual porta que vai mandar esse pacote. Se você está usando uma rede MPLS, tem jeito de você fazer com que o roteador, ao receber esse pacote, tá? Ele nem abra o pacote, ele simplesmente vê o label MPLS e fala: esse daqui não é comigo, e manda para frente. Ou seja, a parte do roteamento é mais rápido. Outra coisa que pode ser feito em redes MPLS, tá? É o que a gente chama de VPNs, né? Que é Virtual Private Networks. Ou seja, você pode pegar uma rede grande e determinar que dentro dessa rede grande só alguns roteadores fazem parte dessa rede, tá? E daí você cria uma rede privada dentro de uma rede pública. É virtual, ela não é uma rede física, é uma rede virtual. E você usa o MPLS para trafegar nessa rede. Tá bom? Beleza. Então, o que ele fez? Olha só. Ele colocou, tanto em Londres, quanto em Paris, Barcelona e Madrid, conforme as necessidades. Tá vendo? Ó? 3 necessidades aqui. 1, 2. Ué? 3. Ó. 1, 2, 3. 3 necessidades aqui. Tá? 1, 2, 3. 3 necessidades em Barcelona. 1, 2, 3 necessidades em Madrid. Tá? Então, e ele considerou as fibras bidirecionais. Tá? Então, assim, ele está usando uma fibra que vai e volta. Tá? E tem que ser WDM, né? Por quê? O WDM é wavelength, por comprimento de onda, porque ele não falou que vai colocar 23 coisinhas aqui dentro. Tá? Tem que ser por WDM, OTN, portanto. Beleza, daí ele pegou isso daqui e redesenhou com roteador. Tá vendo? Tá? E olha que legal. Cada roteador ele colocou com interface própria para fazer esse labeling, que é o MPLS. Tá? Então, esse vermelhinho aqui, ó. Tá? Beleza, ele dividiu a rede em a parte de switch, tá? E uma parte de WDM, que é a parte de transmissão. Essa transmissão é uma fibra bidirecional. Tá? Ele colocou WDM Fiber. Tá? E é assim que ele desenhou a rede. Bom, daí ele colocou que é interessante notar, tá? A ineficiência do ODU zero, tá? Para o mapeamento. Bom, por que o ODU zero é ineficiente? Por causa daquele quebra-galho que a gente fez. Tá? E a gente tem que entender o seguinte,
Quando você mapeia 1.2 GB dentro do OTN, você está reservando, tá? No ODU 1, que é de 2,5 GB, né? Você está reservando um espaço de banda só para aquele canal Ethernet de 1.5. Não sei se você está entendendo. Eu mapeio 1.2, 1 GB, vai. Eu mapeio 1 GB, né, gigabit Ethernet na porta 1. Esse mapeamento de Ethernet ele é fixo. Se eu tiver tráfego ou não tiver tráfego, se tiver gente falando ou gente não falando, vai ser sempre esse 1.2 aí, giga mapeado dentro do ATN todo. Só que o Ethernet, a gente viu que não funciona assim. O Ethernet, ele é diferente, né? O Ethernet, ele escuta a rede, vê se a rede tem gente falando, se não tiver, ele vai enfiando o pacote dele. E se numa rede de 4 elementos tivesse só uma falando com a outra, as outras duas iam, entre aspas, fornecer banda para essas duas que estavam falando, tá? Então, isso não existe nesse caso de mapeamento. Então, ele está aqui tentando vender para você uma coisa que você já sabe, né? Tipo assim, pô, se eu estou trabalhando com ATN, eu já sei que eu vou ter essa ineficiência, porque faz parte da tecnologia, tá? Mas por que que ele faz isso? Ah, aí já é propaganda, né? O cara já está falando, ó, cara, você não precisa trabalhar com o ADU, porque eu tenho uma solução que melhor te interessa, fica tranquilo, tá? Sabe aquele negócio de propaganda? Ó, isso daqui é bom, tá? Mas eu tenho uma coisa melhor, tá bom? Eu quero vender a minha coisa melhor para você. Daí ele pega, por exemplo, e faz outra rede, ele monta uma outra rede, tá? Com o chaveamento aqui feito em OTN, tá vendo? Que é aquele equipamento que a gente acabou de ver na aula passada, por exemplo, tá? Com 3 saídas, né? Cada, tá vendo? Igualzinho, com interface OTN, tá? E a parte de WDM aqui do Booksponder, beleza. Por que Booksponder? Veja bem, aqui, ó, lembra, eu trabalho com fibra cinza, tá? Ou seja, tudo que sai de cada interface sai com a mesma frequência, que o laser é igual. Quando ele entra nesse WDM aqui, que é o Muxponder, na realidade, o equipamento vai colorir esses 3 canais, tá? Que na realidade a gente vai ver que não são 3, né? Mas ele vai colocar aqui, ó, são 23 no caso, né? Mas ele vai colocar aqui no WDM Layer, tá bom? Então é isso. Tá? Daí, olha o que fica caro, tá? As interfaces ficam caras, né? Porque imagina se a carcaça do equipamento, ela é igual, né? Mas o que vai ficando caro é a quantidade de interfaces que você vai colocando nele e o preço de cada interface, tá? Porque cada interface tem um preço diferente, né? Se for interface de Ethernet, tem um preço. Se for interface com 7 portas Ethernet, tem outro preço. Se for interface que tenha 63 portas de 2 MB, né? Nossa, SDH ainda tem, né? O equipamento consegue mapear isso daí. Fica caro, né? Se é com 200 portas, fica mais caro. Se o laser é colorido, ele fica mais caro. Se o laser é preto e branco, lá o cinza, ele é mais barato. Tá? Então tem tudo isso que tem que ver. Por quê? Porque as interfaces elas não vêm com laser. Não, não. A interface é só a placa da interface. Tá? O negocinho que você vai colocar lá, se é elétrico, se é óptico, se sei lá, fotônico, quântico, tá? Marciano, cada um daquele lá, cara, depende da velocidade, e quanto mais veloz, né, esses módulozinhos que você coloca na interface lá, é caro pra caramba, tá? Então você compra o roteador, tipo assim, a Cisco, você vai lá no Mercadão, no Xing Ling, compra um TP-Link, cara, só vem interface de festa Ethernet, concorda? Beleza. Então você compra lá um roteador de 24 portas, cara, vai vir as 24 portas Ethernet. Agora, na Cisco, no fabricante, já é diferente. Você fala assim para o cara, eu quero um roteador de 24 portas. Ele vai falar para você, beleza, quais as interfaces que você quer?
Você quer Fast Ethernet com fio trançado, par trançado, ou você quer ótico, né? Você fala, eu quero tudo ótico, tudo bem, você quer ótico com LED, né, na faixa, na janela, na primeira janela, 800 nanômetros, você quer na segunda janela de 1.3, você quer na terceira janela 1.5. Cada um tem um preço. Daí você pensa assim, minha rede é curta, né? Então eu vou ligar uma sala na outra, então pode ser aquele de 800 nanômetro mesmo. Beleza, daí ele fala assim, então, 800 nanômetro, ele tem tais potência, qual que você quer? Tá vendo? Você vai preenchendo, cara, é que nem comprar computador. Isso fica caro. Então, tem que ver o preço das interfaces aqui, porque ele está colocando 3 interfaces aqui, 3 transponders no WDM, tá vendo? E 3 interfaces de OTN no equipamento de OTN. Vai computando aí o custo. Tá? Beleza. E a outra, tá? É o MPLS com ATN, tá? E com o que eles chamam de bypass OTN, tá? Rodando lá na rede de transporte DWDM, tá? Ou seja, ó, eu tenho o roteador aqui que faz MPLS Ethernet puro, tá? Daí eu tenho interfaces aqui, ó, tá? Esses vermelhinhos, tá? Daí eu tenho o switching layer, né, que é OTN, tá vendo? E aqui eu tenho o WDM layer. Bom, beleza. Então o que o cara fez? O cara construiu 3 cenários, tá? Daí, geralmente, eu não vou fazer isso aqui, obviamente, que eu não vou vender isso daí, né? Eu só estou explicando como que funciona para vocês, tá? Daí o que o cara vai fazer? Ele vai pegar e vai precificar cada componente desse, tá? Ele vai falar das facilidades e das dificuldades desse tipo de configuração, desse tipo de configuração, desse tipo de configuração. Lembrando que esses 3 tipos aqui, eles são todos embasados nesse cenário, tá? Que não leva em conta o TDM, o tráfego TDM. Tá? Portanto, esses equipamentos não necessariamente conseguem, né, mapear e trabalhar com TDM. Tá? Beleza, e o cara faz o comparativo e diz, olha, se você usar esse cenário 2 aqui, você vai gastar tanto, tá, para implementar essa rede. Se você precisar expandir, você vai gastar tanto, tá? E se você computar um custo unitário por circuito, tá? Não sei, o cara inventa uma moeda lá para dizer para você que é mais vantajoso, né? E ele vai dizer, usando esse protocolo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Usando esse outro protocolo aqui, com essa outra configuração, tá? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tá? Então, na realidade, bom, qual é a vantagem, então, de você conhecer? Tá? Primeiro, imagina você ir comprar um carro e você é um mecânico, né? Então o vendedor pode falar para você um monte de coisa lá, você nem vai brigar com o vendedor, né? Mas você sabe, por exemplo, que se sair com uma BMW de lá, se o câmbio for para o saco, você vai gastar 25 mil reais no câmbio. Né? Se for comprar um Ford, sei lá, aquele Titanium, né? Como que chama? Sei lá, o topo de linha lá da Ford, né? Câmbio automático, não sei o que lá. Pô, beleza, você sabe, você vai gastar, sei lá, 80 mil reais no carro, 100 mil reais no carro, tá? Mas se quebrar o câmbio, 25 pau para consertar. Né? E você sabe pelo histórico, você é mecânico, você sabe pelo histórico que dá pau pra caramba no câmbio automático de tal marca, de tal modelo. Né? Então, o importante é você conhecer, porque senão o vendedor vai vender para você coisa que não vai fazer bem para a tua empresa. Tá? E tem um monte de técnica no mercado. Né? E é contra essas técnicas que a gente tem que se preparar. Né? Tem a técnica da propaganda. Né?
E o cara vai falar tão bonito para você, vai fazer um PowerPoint tão bonito, cara, que você vai ficar maravilhado, cara, com essa apresentação. Você vai sair, ó, depois dessa apresentação, você vai. Eu tenho certeza que você vai sair achando que a Juniper é o melhor sistema que existe na face da Terra. Até entrar o concorrente. Né? Daí o concorrente vai entrar e eles não são antiéticos, né? Eles não comparam assim, a não ser quando a guerra é muito grande entre as empresas. Né? Então o cara nunca fala dos defeitos da outra configuração, tá? Do concorrente. Ele só fala dos benefícios da configuração que ele está te apresentando. Decidir qual é o melhor, tá? É função do engenheiro que está recebendo, do dono da empresa. Tá? E é por isso que o cara às vezes dança, porque ele compra um equipamento, uma rede, por exemplo, sobredimensionada. Tá? Porque ele não sabe das opções técnicas que tem. Né? Tem transponders que são bem baratos, tem muxponders que são baratos. Tá? Só que o cara não quer, o cara que está querendo vender, ele não está querendo vender coisa barata para você. Ele está querendo vender a última, o que é? A última tecnologia, né, possível. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta sobre OTN que queiram fazer? Eu vou até. Agora vamos bater papo, né? Deixa eu ver, tem 17 mancebos assistindo. Tá? Então vamos lá. É, esse PowerPoint vai estar lá no portal. Tá? A apostila vai estar lá também. Né? Tem todo o comparativo lá, se vocês quiserem ler. Eu não vou abrir o comparativo aqui, porque vai demorar muito e não nos interessa, porque a gente tem muita coisa para ver na sala de aula ainda. Né? Eu queria abrir para perguntas antes da prova. Só não vai valer assim, pô, senhor, como que vai ser a prova? Calma, eu vou chegar lá. Perguntas sobre a matéria. Dúvidas sobre a matéria. Pela voz. Deixa eu até colocar a câmera de todo mundo aqui. Como que faz para fazer isso aqui mesmo? Tá, configurações. Ou eu estou falando para ninguém? Né? O duro é isso, né? Tem 16 caras na sala, todo mundo com o microfone tapado para não interferir. A dúvida é: fez 16? Estou aqui, professor. Então fala aí, Murilo. Tem dúvidas? Professor, aquilo que eu falei na última aula é bastante conteúdo, mas com o apoio dos slides aí a gente vai acompanhando. Tá? Ó, o Rafael já foi embora, já. E tem gente que está sem fone, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Muita matéria para estudar. Eu garanto para você, Murilo, que se você for só na transparência, filho, você não vai relembrar. Tá? Então, daí o que eu sugiro é assim: se você quiser realmente aprender, né, tem que ler. Tá? E eu sei que putz, vocês têm muita coisa para ler, não só da minha matéria, eu entendo. Tá? Mas é assim, aprender mesmo só na transparência. Talvez ouvir as aulas de novo, sei lá. E deve ser uma tortura também, né? Rever uma aula que você já viu com o mesmo professor falando a mesma bosta. Né? Mas é o que tem. Que temos para hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Pelo menos da tentativa aqui de fazer uma aula legal. Henrique, eu sei que você está sem fone. Você tem alguma dúvida? Você pode falar no chat aí que eu estou lendo agora. Alguém mais tem alguma dúvida? Johnny, Guilherme. É.
Esse é o problema, né? As dúvidas surgem na hora da prova. Gente, não é fácil a vida de professor e a vida de aluno, não. Viu? Bom, professor é difícil porque eu tenho que fazer uma prova. Eu não gosto de fazer prova. Mas eu tenho que, de uma certa maneira, saber se vocês estão retendo a matéria. Então, o que eu bolei? Tá? É assim, eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês já têm outros professores usando o Google Classroom, né, o Google Sala de Aulas, se vocês entraram lá, vocês viram que apareceu lá uma turma para vocês, tá? Minha, né? A minha matéria lá, redes de comunicação, sei lá. O que eu fiz? Eu peguei todo mundo que eu tenho de redes de comunicação, coloquei lá e eu vou preparar a prova através do Google Classroom, tá? A dúvida que eu tenho é assim, vocês já fizeram alguma prova através dos formulários lá do Google ou não? Foi tudo pelo portal, por enquanto, professor. Tá, pelo portal, você diz portal Fã ou portal Google Classroom? Fã, eles postam a prova como se fosse uma atividade e dá um período curto para entregar. É curtíssimo, né? Tipo É. assim, curtíssimo é quanto tempo? Geralmente ele posta umas 6 que nem o Vinícius postou 6h30 e 10 horas na hora de que terminaria a aula, já encerrou a atividade. Ah, entendi. Ele está dando uma prova como se fosse para resolver em sala de aula. Isso. Tá. Essa sua ideia no Classroom é tipo aquelas perguntas que você mandou aquele dia? Isso. A gente fez o teste lá, lembra que eu fiz 2 perguntinhas? Sim. Então, o problema. Deixa eu ligar um negócio aqui que eu tô com calor. Espera aí, ligar o ventilador aqui. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Então, o problema do Classroom é que eu também não estou muito assim afinado com a metodologia lá de correção deles, entendeu? Então, eu vou fazer assim, mas eu vou fazer lá porque, apesar de demorar para fazer a prova, para vocês terem ideia, eu fiz a prova de uma turma, não a de vocês. Mas, assim, eu tenho todas as questões, eu tenho banco de questões, tá? Eu tenho as provas das outras semestres que eu apliquei, né? Então, é só Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Só que, só para vocês terem ideia, se vocês têm dificuldade para responder, eu levei 4 horas e meia para fazer uma prova de 20 questões, cara, no Google Classroom. Só usando Ctrl+C e Ctrl+V. Então demora para preparar a prova, tá? Depois que preparou, beleza. Daí, se for teste, assim, vocês vão respondendo, né? Assim, eu vou recebendo a de vocês e daí eu consigo já ver a nota, tá tudo certo, quer dizer, é uma coisa mais fácil, tá? Mas beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só interromper aqui a gravação da aula, e quem quiser ficar discutindo sobre a prova, daí eu dou mais detalhes para quem ficar na aula. Eu só vou parar a gravação, senão fica muito tempo aí, não tem sentido, tá bom?